Então, boa noite para vocês. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa primeira aula de PCC. Lembrando que é PCC e não TCC. PCC porque é projeto de conclusão de curso. E se fosse TCC, era trabalho de conclusão de curso. TCC é aquele que você faz no TCC 1 e no TCC 2, né? Ele tem dois tipos. E já PCC é aquele que você desenvolve em um semestre somente, como é o caso dos cursos de tecnólogos, como processos químicos, vocês e recursos humanos. Então, o PCC é aquele projeto que vocês vão desenvolver agora, nesse período, durante os 3 próximos meses, porque hoje são 16 do 2, 16 do 3, 16 do 4, 16 do 5, 16 do 6. 4 meses, né, de trabalho. E aí eu vou estar acompanhando vocês. Semana passada a gente conversou muito, né? Eu pedi para vocês para que na semana passada vocês pudessem pensar num tema, pensar num professor, né? Eu sei que metade de vocês não conseguiram ainda estabelecer. Alguns conversaram, né, com os professores, outros nem conversaram e já falaram que vai ser tal professor. Mais tarde, não, amanhã, eu vou mandar no grupo de vocês um jeito que vocês vão preencher para mim. Qual seria o possível tema? Quem é o orientador? Já certeza que você já conversou. Se você não tiver, você vai escrever não tenho, porque aí eu vou conseguir te ajudar. A partir do momento que eu ver que você escreveu não tenho, eu vou procurar alguém para te orientar na área que você quer. Sobre as Tatis, né, as Tatianas, a Tati Loira não voltou a dar aula na Fama, porque a Tati gravidinha está voltando agora, né, que não está grávida mais. Então, acredito que daqui 1 semana, 2 semanas, ela já está de volta da licença. E aí, não precisou de fazer a contratação da outra Tati de volta por enquanto. Então, vai ser só a Tati que vocês já conhecem, né? Para quem for mexer com sobrancelha e etc. Para quem for trabalhar com cabelo, lembra que tem o neto, né? O netinho, a Pelágio. E ele está disponível para a orientação. Tem também o João Paulo, JP, nessa área de massoterapia, entre outras terapias aí que vocês já viram. O Robson já está lotado. Pelas contas que nós fizemos ontem, ele já tem 10 orientandos, que é um problema. Lembra que eu falei que a gente ia dividir e tal? A Nath também já está com 6 trabalhos, então é muita gente. Lembrando que a gente tem a Lorena, tem a Keliane, outros professores. Então, assim, o que vocês precisarem ainda dá tempo de procurar. Mas não vão só no Robson e na Natiele, porque eles já estão lotados, tá bom? Que depois vocês vão falar para mim assim: o Robson não me responde. Aí eu vou falar assim: vocês lembram que eu falei que já tinha muito? E você insistiu, agora você tem que esperar, certo? Sempre é bom a gente dividir por igual para todos os professores. Fala, escreve para mim no chat se você já tem ou não tema. Escreve assim, sim ou não, no chat. Não. 3 não ainda. 4 com a Bruna. Todo mundo respondeu? Definindo. Não, não. 4, 5, 6. Beleza, agora me fala.
Mudei a pergunta, presta atenção. Você já tem um orientador, sim ou não? Caroline, abre seu áudio aí para mim e me diz se você... Como é que tá a sua vida? Qual é a área que você quer trabalhar, Carol? Caroline? Oi. Então, Qual? eu tinha pensado num tema, só que eu tô com medo dele. Aí agora eu tô, não sei qual que eu quero mais. Aí eu tô indecisa em tudo agora. Fala qual que você tá com medo. Então, é porque eu queria fazer drenagem linfática no pós-operatório de abdominoplastia. Ah, e por que E você tá ele com era medo? com a Nath, né? Aí eu tô meio assim. Por que você não faz com o JP? Será que dá certo? Ah, eu tô com medo. Uai, ele é ótimo. E outra Ah, coisa, eu vou ele, tentar, então. ele também faz massagem, ué. Ah, vou tentar, então. Conversa com ele, porque se ele tiver qualquer dúvida, eu o ajudo, entendeu? Aham. Ah, então eu vou conversar com ele, então. Manda um zap para ele, pergunta se ele pode te orientar nesse tema. Esse tema é muito bom. Pois é, e eu pesquisei muita coisa sobre ele, assisti Eu alguns vídeos, sabe? vou te falar, tem muito artigo nessa área, então, assim, é um tema legal, tá? Aham, tá, Conversa com ele. tá bom, vou conversar então. Quem é que Obrigada. tá com o login do Genival? Quem é a aluna? Francisca, Oi, eu, Francisca. Francisca. Francisca, e o seu? Me conte. Então, eu estava hoje conversando com uma amiga, a Amanda, e nós estávamos pensando também em pós-operatório. Eu já trabalho na área de massagem. Certo. Mas de qual pós-operatório o que você pensou? A gente ficou de definir amanhã, por isso que eu Tá, coloquei indefinido. mas orientador que a gente está pensando agora. Pois é, estava pensando na Nath, mas como ela já está cheia, pode ser a Keliane. Conversa com a Keke, manda um recado para ela aí, para ela te responder amanhã cedo, se ela pode te acompanhar, tá? Ok, eu vou Aí conversar também se ela com a não Amanda para a puder, gente definir. se ela não puder, aí você me fala. Eu vou Ok, te ajudando. obrigada. Luana, e você? Qual é seu tema para eu ver quem a gente pode pensar em orientar? Então, professora, o tema eu também ainda não decidi, só que eu estava pensando mais na parte facial, ou maquiagem ou em procedimento estético facial. Eu pensei em falar sobre colorimetria e visagismo, alguma coisa do tipo. Seria a Tati, né? Aham, Tatiana. Vê com ela. Ano passado a gente teve 2 de visagismo muito bons com ela. Foi as meninas, a Laura, as meninas ficaram ótimos os trabalhos. Aí você vê certinho com ela, tá? tá bom. Caroline, tem aquele ano também, se você não quiser falar com o JP, tá? Mas eu acho que eu vou tentar com ele primeiro. Qualquer coisa depois eu falo com ela. Pode ser? Beleza, ótimo. Então tá. Vamos lá. Quem mais falou não para o orientador? Eu misturei orientador e tema. Mais alguém não sabe quem seria Glinda? Oi, professora. Uai, meu orientador ano passado, ano retrasado, ia ser o Robson. Meu tema vai ser o efeito das pedras quentes nas tensões musculares. Aí agora eu não sei quem que tá dando massoterapia, essas coisas. É o João Paulo, Tá, tá? É o JP. tá, vou Eu, falar com ele então. aí você já conversa com ele, confirma com o Robson se você pode procurar o outro professor, Tá, porque talvez ele fale que vai continuar com você, não sei, mas ele já está muito cheio, então tá, vou conversar com os dois. tá bom? Tá bom.
Bruna, você está indecisa em 2 temas ou 2 orientadores? Bruna Costa. Oi, Você está confusa em qual parte, Bruna? tema. Tudo, professora. Tema? Dois temas. Orientador você já tem? Olha, eu estou indecisa entre o tema de acupuntura os benefícios da acupuntura no tratamento da ansiedade. Aí eu pensei no João Paulo e eu Uhum. pensei na influência do visagismo na comunicação visual. Aí eu já não sei quem eu chamaria para ser meu A orientador. Tati. Essa parte do visagismo. Pensa direitinho, ó. Os 2 temas têm muito material. Os 2 têm material bom, tá? Eu acho que mais artigo você vai achar na acupuntura. Hoje, de TCC mais atual. Depois você vai dar uma pesquisadinha, você vai ver. Vai ter um monte ainda, tá? Combinado? Giovana, e você? De tema? Eu não tenho meu tema ainda, mas eu tô pensando, tipo, em terapia, sabe? Qual terapia? Tem várias na estética, eu tô pensando ainda. Tava Então, pensando em. começa a pensar, porque tem muita área de terapia. Você tem que pensar, eu quero trabalhar com. Eu tava pensando de você como orientador, só que aí não sei se o tema Tem que ver que tipo de terapia, né? A Aí gente eu, conversa. eu não sei, na verdade. Semana que vem a gente conversa lá na faculdade, combinado? Combinado. Então vamos lá. Primeira parte, eu acho que tem poucas pessoas que não tem tema ainda e não tem orientador. Então, tá em torno de 5 alunos, né? Então, tá indo, tá beleza. O que acontece? Vocês já estão com acesso à sala de TCC? Vocês já conseguiram entrar nela? Porque, para mim, ainda não está disponível. Eu nem tentei, não vou mentir. Aí, nesse final de semana, eu vou entrar, porque eu pedi para arrumarem até amanhã. Eu vou entrar e aí eu vou olhar e colocar todo o material para vocês. Então, lá eu vou colocar o modelo do trabalho. Eu monto, deixa eu mostrar o do semestre passado para vocês verem. Espera aí. Se não ficar travando também, né? Espera. Deixa eu mostrar para vocês. Ah, agora já apareceu. Peraí. Apareceu não. Não apareceu a aula ainda aqui, não. Encerrados foi do semestre passado. Deixa eu. Esse. Então, vocês vão ter, né, na plataforma, o plano, o calendário, o link de todas as aulas, que vai ser o mesmo. E aí, vocês estão vendo minha tela, sim ou não? Sim. Sim. Sim, professora. Obrigada. Aí vem a biblioteca. Então, na biblioteca aqui, ó, eu coloquei vídeos, tá? Que vocês clicam, como descobrir qual vai ser meu tema? Você clica nele, isso eu vou ensinar em sala de aula, mas vou dizer que você perdeu, né? Então, tem o vídeo aqui do YouTube que vocês vão poder assistir, que eu já selecionei para vocês. Introdução, justificativa, metodologia, isso, aquilo.
como fazer a citação, como fazer referência. Então, tudo isso tem vídeo. Aí, tem gente que não entende com vídeo também. Vai ter o modelo do trabalho para vocês. E vai ter a biblioteca escrita. Então, aqui, por exemplo, como pensar a escrever no meu tema? Como que eu vou pensar? Aí aqui vem te mostrando como que você vai pensar no seu tema, o que precisa de ter. São todos os textos pequenininhos, são 2 páginas cada texto. Então, ele vai estar te explicando como fazer objetivo, como fazer metodologia. Então, tem tudo aqui para vocês. E vai ter um local onde vocês irão postar cada etapa para mim. Primeira parte que vocês vão fazer para mim vai ser a carta de aceite do orientador. Essa carta de aceite é um documento que seu orientador vai assinar dizendo que está te orientando. Segunda parte que vocês vão fazer para mim é a parte de tema, que vocês já estão pensando, e a justificativa. Terceira parte que nós vamos ter são os objetivos, depois vem metodologia. Então, aqui tem os lugares que vocês vão postando cada etapa do trabalho de vocês. Primeira versão, versão final, versão do plágio e a outra. E aqui eu vou postando as gravações das aulas para vocês. Quem perdeu, entra e vai assistindo. Lembrando que a nossa disciplina de PCC, ela é uma disciplina híbrida. O que é uma disciplina híbrida? É aquela disciplina que terão dias que eu posso pedir para vocês irem à faculdade presencialmente, né? E tem aquela disciplina que eu posso falar para vocês somente a gente ir assistindo aqui na nossa aula remota, né? Então, assim, tem as 2 formas. Possivelmente, eu irei chamar vocês para irem à faculdade para poder ajudar, né? A poder mostrar, a poder a gente ter algumas aulas. Eu estava pensando na semana que eu for dar aula presencial, eu dar 2 de uma vez e na outra semana vocês não têm aula online. Aproveitar que vocês já vão instalar comigo e não ficar só 50 minutos, senão não dá tempo de falar nada. Aí seria melhor que fosse online mesmo, né? Por causa do deslocamento. Então, a gente vai marcar com antecedência essa aula. Vou esperar ensinar mais algumas coisinhas para poder, na hora que eu passar, que a gente se encontrar, vocês já tenham muitas dúvidas e eu consiga tirar essas dúvidas pessoalmente. Possivelmente, eu vou querer ver vocês na aula de citação direta e indireta, pois vocês não foram meus alunos de metodologia científica. Só quem foi que fez o artigo comigo lá no primeiro período e tem uma menor quantidade de dúvidas agora. Como vocês não foram, eu tenho que começar a explicar do zero. Então, eu vou lá atrás e vou explicando ponto por ponto desse trabalho de vocês. Então, quando a plataforma estiver pronta, bonitinha, eu posso já liberar para vocês e aí vocês vão ter esse acesso a todo o material e ao modelo. Todo mundo entendeu? Por enquanto, não está aparecendo para mim. Vocês viram, né? Ainda não está aparecendo para mim. Mas vocês já podem conferir se está aparecendo para vocês. Possivelmente, alguém já deve estar aparecendo lá, projeto de conclusão de curso. Certinho? Por enquanto? Sim. Sim. E aí... O meu já está aparecendo. Está aparecendo? Então, tá bom. Para mim, ainda não. Assim que aparecer, eu já consigo colocar as disciplinas, colocar todo o material para vocês. Então, para essa aula de hoje, eu pedi para vocês já pensarem no tema e no nosso orientador. Aí eu pensei no meu tema, falei, nossa, eu quero muito falar sobre drenagem no pós-cirúrgico. Aí, eu preciso saber o porquê. Qual que é a importância desse tema? Por que eu escolhi ele? Isso se chama justificativa. Justificativa é o porquê desse trabalho.
Qual que é a importância desse trabalho? Isso se chama justificativa. Você já pensou? Eu quero fazer sobre drenagem linfática no pós-cirúrgico. Qual que é a importância? Porque a drenagem é extremamente importante para que não fique acúmulo de líquido e glândula e não sei o quê. Então, você tem que pensar se seu trabalho é importante ou não. Aí você fala, importante para quem, professora? Vou falar para você. Para sua vida acadêmica, é. E para a sociedade, será que seu trabalho é importante? O que vocês me falam? Pensa aí. Seu trabalho é importante também para a sociedade? Sim. Porque aí, assim, eu tenho várias formas de pensar. Olha só, eu posso pensar assim, ó. O uso da micropigmentação para pessoas não, pode ser assim, para pessoas que tiveram câncer de mama. Aí, é importante para você como estudante? Sim, mas e a importância para a sociedade? Pensa, olha só. Está conseguindo aumentar a autoestima de pessoas, né, que muitas vezes foram mutiladas pela doença. Então, aí eu falo assim, nossa, meu trabalho é show, viu? Então, eu tenho que começar a pensar na minha justificativa. Por exemplo, olha que exemplo bobo. Eu tenho um aluno da agronomia que ele falou para mim que o tema do trabalho dele, que ele queria desenvolver, era uma horta na casa dele. Falei, tá, mas o que vai acontecer com essa horta? Vai ser doada as coisas para alguém? Vocês vão fazer o estudo com essa pessoa? Não, professor. Tá, então você vai usar uns adubos diferentes e tal, vai comparar uns 4 tipos e vai entregar para a população com escolinha? Não. E tá, então qual é a justificativa do seu trabalho? Não, porque eu quero ver se a horta cresce ou não cresce. Então me fala, qual que é a importância desse trabalho, dessa horta crescer ou não na casa do menino? Qual a relevância desse trabalho? Nenhuma. É relevante para a mãe dele ter alguma coisa lá dentro, mas e se fosse uma horta na escola e a quantidade de alunos que começaram a se alimentar com alface, tomate, laranja? Quantidade de alunos começaram a tomar suco de laranja porque foi plantado um pomar. Vocês entenderam a diferença? Então, eu tenho que pensar, meu trabalho é relevante? Simone, seu trabalho é relevante? Não, Qual que é seu tema? está pré-definido, professora. Nós estamos nos organizando ainda. Você que Mas estava na sala do Robson? não entendi. Você que estava na sala do Robson essa semana? Era. Ah, tá. Entendi. Quem mais? Quem mais? Pamela? Que tem eu? Fala para mim, seu trabalho é relevante? Sim. É relevante Ele é para a importante? sociedade? E sim, demais. Por quê? Porque ele fala sobre a autoestima da mulher. E a melhora da autoestima da mulher, autoestima, para pode- ajudar na depressão, na ansiedade, tudo isso. Entendeu o que vocês têm que já pensar? Porque isso aí, ó, é o que você vai colocar nos seus resultados. Você vai ter que buscar autores que falam sobre isso, que aumenta a autoestima, que é importante para isso, que é importante o profissional na área da estética que seja habilitado para fazer isso. Então, você tem que pensar em toda essa importância, né? E aí, E é algo que eu coloco em prática todos os dias, né? Todos os dias eu pratico isso. E é Isso. ótimo. Agora, tem uma coisa importante. No TCC, não se coloca vivência de aluno. No TCC, não se fala em primeira pessoa. Você não existe dentro do TCC. Essa é a parte Misericórdia, professora. Essa é a parte mais difícil de entrar na cabeça de vocês. Hora nenhuma, sua opinião pode ser dada, a não ser na conclusão. Que triste, a gente faz o trabalho e ainda tem que ficar em segundo plano, que injusto.
Josélia, só na sua tese de doutorado que você faz a tese e você comprova. Nem na Tá, né? mestrado. Na dissertação de mestrado, a introdução é nossa. Aí eu posso falar da minha introdução. Agora, no TCC, não. O que é um TCC? É um trabalho de conclusão de curso, onde eu busco algo que eu quero, mas eu tenho que ter autores que comprovam aquilo. Então, aqueles autores, eles vão estar fazendo o quê? Você vai falar sobre micropigmentação para aumento da autoestima. Então, você vai buscar lá, Silva, no ano de 2000, publicou que a micropigmentação aumenta a autoestima e acontece assim, assim, assim. Segundo Oliveira, isso eu vou ensinar vocês, citações ainda, do zero. Mas, por exemplo, segundo Oliveira, a depressão pode ser minimizada após a autoestima da mulher em um dia de um cabeleireiro onde ela se arruma e sai e todos a elogiam. Então, cada autor vai defender o seu tema, certo? E hora nenhuma você vai falar nós, estamos, eu. Não existe você dentro do TCC. Todo mundo entendeu isso? Cri, cri, cri. Sim. O meu primeiro tema era sobre micropigmentação na auréola de mulheres que teve câncer de mama. E quando eu fui pesquisar, eu fiquei muito... Eu absorvi muita coisa. Aí eu quis trocar meu tema por causa disso. Ano passado tiveram 2 nesse tema. Mas é triste. Não é aquela coisa assim, não. Mas todo mundo tem que passar, né? Tem que ler, tem que pensar. Agora, vamos lá. Não é mais meu tema. Agora, é o tema do trabalho de conclusão de curso, né? Não é mais nada seu. Abstrai. O tema do trabalho de conclusão de curso, ele vai ser sobre drenagem linfática no pós-operatório de abdominoplastia. Ok. Então, eu já estou pensando em justificar o porquê que eu escolhi esse tema. Existe um tópico no trabalho de vocês chamado justificativa. Aí eu não posso pegar a Glinda e colocar lá assim, eu escolhi esse tema porque na aula do professor Robson, no primeiro período, ele disse que a drenagem após cirurgias tal, estéticas, ajuda muito. Então, assim, você não pode colocar sua vivência. Eu trabalho com isso a vida inteira. Beleza, mas cadê o autor que fala sobre isso? Você não publicou nada ainda, é só autores que publicaram. Professora, eu achei aqui... meus boletos para pagar no final do mês. Professora, eu achei aqui no site sapo.com um lugar onde fala que o Botox, ele causa câncer nas pessoas. Aí eu vou falar para você, qual site mesmo? Lá no sapo.com. Aí eu vou falar para você, nunca precisou de você pegar a informação no site. Por quê? Qual é o site que você vai usar? O Google Acadêmico. Só artigos e livros. Professora, mas a Sociedade Brasileira de Oncologia, eu posso? Pode. Aí é um órgão científico. Não, mas eu achei um arquivo da USP. É lógico que você pode. Mas o do tio, da revista... Como que é o nome daquela revista que sempre tem umas receitas de modeladora, de limpeza de pele? Nutri, aquelas revistas, sabe? Nutri Mais, Cláudia, que existia. Aí você pegou uma revista daquela e você quer colocar no seu trabalho. Não pode, tá? Só pode o que é científico. Blog, não pode. Diga, Kailane. Oi? Não queria dizer nada, não.
Ah, fala comigo, bebê. Então, assim, existem formas, né? Se usar o Wikipédia, leva voadeira de mim. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês que eu sempre falo. Olha só. Teve uma banca TCC ano passado que a menina estava falando sobre câncer no colo do útero e a importância da estética na autoestima, não sei o quê. Aí ela colocou assim: 92% da população brasileira tem herpes. Aí, né, eu assustei, olhei para a cara do Robson, o Robson olhou para a cara da Natiele. Aí eu falei, Nath, ela falou isso mesmo, eu que, né? E ela continuou falando. Professora, o que ela disse? Que 98% da população brasileira. Primeiro ela falou 92%, depois eu perguntei, pedi para ela repetir, ela falou 98% da população brasileira tem herpes. Aí eu peguei o trabalho escrito, abri lá no lugar que ela está falando, olhei, estava escrito lá, 92% da população brasileira tem herpes. Aí eu olhei a citação lá, aí estava escrito lá, era Cláudio 2000 não sei quanto, né? Aí estava escrito lá isso. Eu falei assim, hã? Aí fui lá na referência, era um blog de um homem que dizia que 92% da população brasileira sabe o que é herpes. Sabe o que é herpes. E a menina escreveu que tem herpes. Primeiro que ela não poderia utilizar de um blog. Beleza, ela não poderia utilizar para escrever o trabalho dela sobre isso. Segundo, que além dela pegar o trabalho dela, né, para ela desenvolver de um blog, ela ainda fez o discurso dela errado. Então, em vez dela só mudar as palavras com a forma com que ela entende, o que ela fez? Ela fez foi mudar o sentido da frase. Então, nesse momento que ela mudou o sentido da frase, vocês imaginam, né? Aí a banca foi, depois que ela terminou a apresentação, eu perguntei e ela repetiu. O Robson tentou dar uma amenizada, perguntou, ela repetiu a mesma coisa. Aí a Nath foi e começou a explicar, né, para ela que possivelmente estava errado e que eu havia entrado na internet e a gente tinha visto que ela havia feito essa citação errada. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Por exemplo, quando você olha lá e fala assim... Resumindo, professora, ela reprovou? Não reprovou, mas perdeu nota, né? Ela havia apresentado bem. Não é porque ela escreveu não é porque ela escreveu uma informação que o trabalho dela deixa de valer, certo? Mas o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar assim, ó, confiro. Eu tenho que conferir essa informação. Você lê o negócio, você acha que o trem está muito estranho. 20% dos casos de depressão hoje em dia são em crianças. Procura outro lugar. Será se é 20% mesmo? Será se não é adulto? Então, tentem olhar artigos, porque aí o artigo você não precisa de ficar procurando outros, né, que fale a mesma coisa. Então, você tem que estar sempre procurando textos científicos. Todo mundo está entendendo isso? Sim? Sim. Então, é muito importante vocês começarem a pensar e lembrar que você não pode pegar arquivo no Google normal. Diga, Isa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu e minha colega aqui estamos discutindo sobre o nosso tema. A gente queria fazer sobre colorimetria capilar. Só que a gente não está conseguindo achar uma maneira de encaixar o tema com algum... Fechar o tema, igual a senhora explicou na aula passada, sabe? A gente está aqui discutindo sobre colorimetria no auxílio da autoestima, ou na correção de tintas, ou na... Mas talvez essa colorimetria capilar, ela já está fechada. Então, ela já está fechada, não precisa fechar mais.
Aí seu orientador que vai falar para você mais para frente. Às vezes, o que é um tema aberto? Presta atenção. Eu colocar lá assim, formas de tintura e coloração no cabelo. Tá muito aberto. Então, é a mesma coisa eu falar para você. Vou dar um exemplo para vocês. A menina hoje, lá na UEG, falou para mim, professora, eu vou fazer um TCC sobre a fome no Brasil. Falei, beleza, tema legal. Qual que é o objetivo? Não, professora, eu quero olhar a fome no Brasil. Eu falei, tá. Qual? Assim, vamos fechar esse tema. Não, a fome. Falei, mas a fome no Brasil é tanta coisa. Pensa. A fome no Brasil, você vai ter que falar de tudo. Você vai ter que falar dos pobres, do mais pobre, do rico, do mais rico, do que é rico e ficou pobre, do pobre que ficou rico e está pobre de novo. Sem contar que você vai ter que falar de todas as instituições do governo, da política. Então, será se você não poderia, em vez de falar fome no Brasil, você falar sobre, por exemplo, como que eu falo? Programas para amenizar a fome em famílias de rua, em situação de rua. Então, pensa, ó, em famílias em situação de rua. Ainda ficou aberto, eu ainda poderia falar em família em situação de rua no estado de Goiás, ou em Anápolis, eu poderia fechar mais. Só que, em vez de falar sobre a fome no Brasil, ele ia falar da fome somente de pessoas que moram na rua. Então, eu vou fechando, certo? Diga, Júlia. Professora, agora que a senhora falou sobre os temas, né, fechado ou aberto, eu fiquei em dúvida entre o meu. O meu tema é a importância das técnicas espazianas para o alívio do estresse. Você já colocou que é o estresse que você quer saber. Outra coisa, se você tivesse deixado sem a aplicação. Entendi. Entendeu? Diga, Simone. Ficou muito? Eu cliquei aqui no computador sem querer, em minha mão. Ah, não, mas se você quiser perguntar, pergunte. Estou só observando. Então, assim, eu tenho que pensar se não está aberto demais. Mas quem é que vai falar para você se está aberto ou não? Seu orientador. Então, por exemplo, seu orientador vai falar, não, deixa só colorimetria capilar. Ou ele vai falar, aplicação da colorimetria capilar para aumento da autoestima em mulheres. Entenderam? Então, tem como fazer de várias formas essas aplicações para eu fechar um pouquinho mais os meus temas, certo? Ok? E aí, assim, o que vocês vão pensar para mim para a aula que vem? Vocês vão pensar agora a importância do seu trabalho, que é a sua justificativa. Então, já vai pensando, já vai escrevendo algum esboço sobre o porquê que seu tema é importante. Qual que é a importância de estudar isso? Certo? Por que seu tema é importante? Qual é a importância de se estudar esse tema? Tudo bem? Gente, conversa comigo essa aula. Repete a pergunta, por favor. Essa aula sem vocês me responder é tão chata. Então, Certinho, professor. O que é a tarefa da semana que vem? O que vocês vão pesquisar? Qual é a importância do meu tema? Certo? Qual a importância do seu tema? Que é a justificativa do seu trabalho. Certo? Qual que é a importância? Essa justificativa eu vou te enviar? Por enquanto ainda não, porque a gente ainda não tem a plataforma. Mas semana que vem vocês vão colocar para mim aqui no chat. Certo? Tá. Porque aí eu vou falar para você, tá pouco, tá ruim, tá mais ou menos. E eu vou ajudando vocês. Tem que ser quantas linhas? Oi? Quantas linhas? A senhora falou aí tá pouco, eu já pensei que tem um negócio bem grande. Quantas linhas? Vocês estão no último período da faculdade? Tem isso não? Tem que estar bem escrito. Tem sim. Pode escrever.
Pode escrever, porque assim, na hora que o orientador corrige, ele corta 50% do que você escreveu. E aí fica pequenininho, certo? Tem como dar um exemplo de justificativa para vocês. Só que a plataforma está fechada. Pera. Deixa eu... Eu não tive ainda como colocar. Por enquanto, não é a justificativa final que vocês já vão postar, não. Eu só quero que você me fale qual que é a importância do seu trabalho. Não é ainda a justificativa, não é ainda o que vai falar, não. Eu ainda vou ensinar as palavras-chave que tem que ter dentro de justificativa. O que eu quero que você pense nesse momento? Qual é a importância do seu trabalho? Certo? Por enquanto? Professor, deixa eu tirar outra dúvida aqui com a senhora, rapidinho. Quando o TCC for feito em dupla, as duas têm que ter a mesma justificativa ou cada uma tem que deixar a sua justificativa? O trabalho escrito é o mesmo. Ah, então as duas têm que sentar e resolver, as duas têm que unir as ideias e fazer tudo igual. O trabalho escrito é o mesmo para as duas. Agora, a nota da apresentação que é diferente. Tá bom. Certo? Coloquei no chat o link do YouTube que explica com exemplos, tá? Mas eu ainda vou explicar. A única coisa que eu quero que vocês olhem para mim é a importância do seu trabalho. Tudo bem? Ok? Ok. Gente, nossa aula acabou já. Vocês viram tanto que ela é rápida. Na hora que a gente começa a falar, na hora que a gente começa a desenvolver. Então, assim, é cada tema, cada coisinha. Então, se eu tiver a oportunidade da gente fazer, por enquanto, eu não marquei a aula presencial, tá? Não é semana que vem ainda. Professora, só uma pergunta. As online vão ser sempre nesse horário, 19h30? É, nossa aula é 19h30. Tá bom, obrigada. No horário. Certo? E aí, assim, por enquanto, não tem aula presencial. Eu estou querendo fazer aula presencial com vocês na semana que for citação direta e indireta, que é daqui a algumas aulas. Eu vou avisar com antecedência, não vai ser assim hoje para vocês virem amanhã, não. Ok? Então, ninguém vai errado para a faculdade semana que vem. Esperem. Foi lindo, gente? Colocar a cabecinha para pensar? Sim! Vontade de chorar já. Chora não, vai dar certo. Você não desmaiando e indo embora no SAMU, o resto eu te carrego. Não garanto nada. Então, fica assim. A aula que vem, vocês já vão ter uma noção do tema, do meu orientador e a importância do meu trabalho. São as 3 coisas que a gente já vai aumentar. Não é a justificativa ainda, é somente a importância, ok? Que aí dela a gente vai fazer a justificativa. Certo? Hashtag não chorar, TCC, formatura, acabando. Daqui uns dias, todo mundo aí estará com um certificado. Então, gente, um beijo para vocês. Ótima noite, se cuidem, tá? Até nos corredores da faculdade